Bom, é sempre um prazer muito grande poder compartilhar com os amados irmãos as verdades da fé, as verdades libertadoras, as verdades fortalecedoras da palavra de Deus. Então, é com muita alegria que eu quero saudar a cada um dos amados irmãos com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Quero saudá-los em nome daquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em nome dele, eu quero declarar esta noite abençoada sobre a tua vida, esta noite cheia da glória de Deus, uma noite de abraços espirituais, de consolação, força espiritual, uma noite de alimentação, nutrição. Nós vamos ter aqui uma dieta balanceada, vamos ter aqui vitamina A, vitamina D, vamos ter vitamina E, vamos ter vitamina K, vamos ter aqui um conjunto de alimentos que vão abençoar a vida da Igreja de Jesus. Bom, estou vendo que os amados estão se aproximando. Nossa amada Bispa Deise Lúcia Nogueira de Almeida, graça e paz, muito prazer tê-la aqui, minha mãezinha amada e querida. Nossa irmã Cássia, que está fazendo aniversário essa semana, também, louvado seja Deus pela tua vida, amada. Comemoramos no domingo, agradecemos a Deus, juntamente com o aniversário da irmã Marilene Almeida e do nosso amado irmão Carlinho Baixista. Louvado seja Deus pelas vossas vidas, famílias preciosas, famílias abençoadas, famílias fidelíssimas à obra do Pai. Presbítero Valdécio, louvado seja Deus, levou a nossa irmã Cássia aí para uma viagem de lua de mel, graças a Deus, de aniversário. Que bom, amado, Deus seja louvado pelas vossas vidas. Quero louvar a Deus por todas as suas bênçãos. Eu quero me adiantar, nós vamos investir bastante tempo em oração, porque urge a necessidade da oração, mas eu quero estender aqui, primeiramente, uma palavra, meus sentimentos, nossos sentimentos, nossa oração, nossa palavra amiga, palavra amistosa, palavra de amor em Cristo Jesus, que seja um abraço aí às famílias enlutadas. São duas famílias e nós queremos estender essa palavra. A família do irmão Luiz Siqueira. Irmão Luiz Siqueira, pastor, ficou conhecido como pastor presbítero Luiz, porque ele tantos anos, décadas como presbítero na igreja, que nos acostumamos a chamá-lo de presbítero Luiz, e quando ele foi ordenado a pastor, já não dava mais para deixar de chamar de presbítero, aí ficou pastor presbítero Luiz. Nosso amado irmão, santo, precioso de Deus, foi recolhido ao seio de Abraão nessa semana, já adentrou a cidade celestial, com os olhos enxutos de todas as lágrimas, absolutamente sarado, curado de toda enfermidade, porque lá não há doenças. Então, que a família, pastor Vaguinho, meu amigo, a Sheila, sua esposa, dona Aparecida, sua esposa, meu irmão, presbítero Valdécio, meu amigo aqui também, todos os familiares, recebam aí nosso abraço, recebam nosso carinho, nosso apoio, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E também a família, o André, que é filho, e os familiares da dona Diva Glória Sampaio. Nós oramos meses aqui pela vida dela, ela teve momentos de melhora, sobretudo esses últimos meses da vida dela foram com qualidade,
foram amenizados os efeitos da doença, graças a Deus por isso, e pela fé, pela graça, na paz de Deus, na absoluta esperança e certeza da vida eterna, a irmã Diva Glória foi recolhida para o seio de Abraão. Está também desfrutando agora de uma vida superlativa, uma vida absolutamente rica de graça, de misericórdia, porque está na presença de Deus, onde não há dores, não há lágrimas, não há tristeza, não há doenças, não há nada que perturbe a paz. Adentrou a Nova Jerusalém, adentrou os portões celestiais, onde foi recebida com toda festa no céu, com as suas vestes limpas, lavadas no sangue de Jesus. Cremos desta forma, oramos assim, pela graça, amor e misericórdia de Deus, declaramos então toda a esperança para a família, declaramos que esta família amada, André, familiares, possam ser abraçados aqui com essas palavras amigas para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também agora 2 testemunhos, 2 palavras de agradecimento. Assim é a Igreja de Jesus. Nós choramos com os que choram e também nos alegramos com os que se alegram. Na verdade, a Igreja de Jesus está presente desde o berçário até quando coloca a lápide, joga o cimento e o amém para a eternidade. A Igreja de Jesus está presente em todas as atividades, em todos os eventos da família, 15 anos, aniversários, 18 anos, primeiro carteira de CNH, casamento, noivado, a empresa quando abre, a empresa quando fecha, milagres quando acontecem, problemas quando vêm, enfim, todas as instâncias da vida, a igreja se faz presente como família espiritual. Estamos numa peregrinação, caminhando lado a lado, juntos, trabalhando, a igreja edificando com os olhos fixos em Jesus, postos em Jesus. Então, temos aí 2 testemunhos. Primeiro o testemunho de Samuel, um neném, uma criança, estava internado, várias complicações de saúde, apesar de tão pequenininho, mas graças a Deus, para a glória do Senhor, já teve alta médica. No dia que ele teria alta médica, teve lá uma crise, acho que intestinal, desinteria e fraqueza, e não pôde receber alta médica. Mas graças a Deus, essa semana já recebeu. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acabei de receber também uma boa notícia da nossa amada diaconisa Sueli Andrade. Ela acabou de me ligar, dando boas notícias referente à dona Rita de Cássia Bórmio, que estava há pouco, está ainda, né, saindo agora da sala de cirurgia, mas o médico já foi lá na família, já disse que a cirurgia foi um sucesso, foi retirado um tumor intestinal, foi um sucesso, a operação foi abençoada para a glória do Senhor. Então já queremos neste momento agradecer a Deus por esta vitória, a sua filha, a Lili Barbosa, que também sempre participa das nossas lives, agradeceu as orações, a participação dos irmãos da igreja nesse momento delicado. Então, para a honra e glória do Senhor, nossa amada irmã operou, e a operação foi uma bênção em nome de Jesus. Temos então, vamos orar, continuar orando para que a recuperação da dona Rita seja maravilhosa, em nome de Jesus. E temos aqui mais 3 casos, especialmente, afora toda a lista, que está lá no grupo devocional. Se você não recebeu, por favor, me avise para eu lhe enviar.
Temos aqui a senhora Andréia Silveira. Dona Andréia Silveira está com uma bactéria no corpo difícil de curar. Difícil de curar. Mas eu creio que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então nós vamos orar pela Dona Andréia para que ela seja curada em nome de Jesus, para a glória do Senhor. A irmã Luzia, missionária, complicações decorrentes da diabetes, perna está escura, pezinho com prótese, enfim, várias coisas. Estou vendo aí também, entrou agora também nossa irmã Marcolínia. Irmã Marcolínia está com a fraqueza nas pernas, peso na perna, precisa de fortalecimento na sua saúde. Vamos orar em nome de Jesus, vamos declarar saúde perfeita para nossa amada irmã Marcolínia. A Marcolínia que também está divulgando, ajudando a divulgar aí a nossa live, o nosso culto, nos grupos onde ela participa, pela região dos lagos e outros lugares também. Louvado seja Deus, agradeço de todo o coração, porque é para a obra do Senhor, é para o louvor da glória do nome de Jesus, tá bem? Vejo também que está aí conosco nossa irmã Rita, nossa irmã Lili, irmã Lili, louvado seja Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua sogra, dona Rita, a operação foi abençoada, tá bom? Em nome de Jesus, vamos continuar orando para a sua plena recuperação. E todos os outros irmãos, vamos permanecer firmes na fé, vamos permanecer firmes em oração, em o nome de Jesus. Você que tem causas na justiça, questões profissionais, nosso amado presbítero Jorge Andrade, nós temos orado por ele dioturnamente, todos os dias, temos orado pelo nosso presbítero Jorge também, questões profissionais. Deus tem uma grande vitória para a sua vida, no lugar do intento maligno, ele vai fugir por 7, o inimigo se levantou por um caminho, vai fugir por 7 caminhos em nome de Jesus, virá uma grande vitória, algo inesperado, eu creio e eu declaro, algo inesperado, uma honra grande para a sua vida, amado, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, amém? Então, vamos agradecer, vamos orar. Eu quero, em oração, compartilhar uma palavra com os amados, que se encontra em 2 Timóteo 2,19, diz a palavra do Senhor: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Olha, o firme fundamento de Deus que permanece tem um selo. O selo é a autoridade, o selo é a autoridade, é o que confirma, garantia. Ele diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus seja louvado. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quando a palavra diz que o Senhor conhece, é mais do que um assentimento intelectual. Quer dizer que o Senhor nos conhece de forma próxima. O Senhor nos ama. Apesar de quem nós somos, o Senhor nos ama. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E agora, nós precisamos responder isso. Porque ele diz: e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, já que o Senhor nos ama, Ele nos conhece, esse é o firme fundamento, agora temos que manifestar isso em nossas obras, nos apartando de toda injustiça. Esta é uma relação perfeita, é relação de amor, que começa sempre em Deus, para a glória do Senhor, e Ele há de concluir toda a obra. Pai amado, eterno, bendito, fiel, maravilhoso, nós estamos aqui em oração, em meditação, em concordância, partilhando, ó Pai, como já o fizemos, de palavras de amor, de apoio aos enlutados, porque sabemos, Pai, que a carne sente, humanamente falando, sentimos, ó Pai, os momentos de luto, os momentos de dor,
talvez seja o luto, a dor mais aguda que nós passamos aqui na terra. A pessoa que parte, ela vai feliz, ela adentra a Nova Jerusalém, ela é recebida pelo Todo-Poderoso, ela está diante do Cordeiro de Deus, é uma nova realidade, e certamente nem ela mesma iria querer voltar para essa terra. Lá é incomparavelmente melhor, disse o apóstolo Paulo, que foi e voltou para contar a história. Então, Senhor, oramos focadamente na família, Pai, na família. Queremos orar pela família. Nós temos visto aí fora aberrações heréticas dentro de lugares chamados igreja, fazendo culto por mortos. Nós não admitimos isso, Pai, mas nós oramos pela família, porque a família está sensível, a família precisa do apoio da igreja. Os vivos que aqui estão nessa terra, os vivos em carne e osso que aqui estão, precisam do apoio, do amor, do carinho, do abraço da igreja. E para isso nós aqui estamos, Pai. Para isso o povo de Deus aqui está, o corpo de Cristo, unidos, dando as mãos, chorando com os que choram, participando um pouco da dor do seu irmão em Cristo Jesus, com empatia, com amor, com verdade, com sinceridade, orando a Deus de todo o nosso coração, ó Pai, que o Teu Espírito possa estar dando consolação para essas vidas, dando conforto para essas vidas, que Teu Espírito possa estar abraçando essas vidas, Senhor, de uma forma que só o Teu Espírito sabe como faz. Só o Teu Espírito pode alcançar as camadas profundas, as entranhas desta vida, Pai, lá no âmago da alma, onde a palavra diz que ela separa juntas e medulas. Ó Senhor amado, que o Teu Espírito passeie agora na mente, nos pensamentos, no coração, no corpo, na vida, dê alívio, dê refrigério, Pai. Renove as esperanças destas pessoas, destas famílias, Pai. Renove agora a coragem, a força, a vontade de viver, os sonhos, Pai. Revitalize nesta hora, porque bem sabemos, Pai, que quando alguém parte em Cristo, partiu no Senhor e está viva, está bem, está feliz, está na Nova Jerusalém. Ah, Senhor, ela mesma não iria querer voltar, eles mesmos não queriam voltar. Portanto, ó Pai, nós temos em Cristo toda a razão para a esperança e para consolo, ó Pai. E te pedimos que na nossa fraqueza, nas nossas falhas, na nossa humanidade, o Teu Espírito sustente, o Teu Espírito fortaleça, o Teu Espírito dê a alegria da salvação, a esperança da vida eterna, para o louvor da Tua glória. Também agradecemos agora, Pai, pela vida daqueles que têm testemunhos a dar. Sabemos, Pai, que o choro vem e às vezes semeamos com choro, com lágrimas, mas também sabemos que há momentos de vitórias, há momentos de recompensas, há momentos de gozo e profunda alegria. Sabemos que há momentos que a porta ou as portas se abrem, a resposta de oração acontece, a bênção vem. Sim, Pai, sabemos disso e queremos Te louvar, Pai, pela recuperação do Samuel e pela cirurgia, ó Deus, da dona Rita de Cássia Bórneo, sogra da Lili. Agradecer, Pai, pela saúde dessas duas vidas, Senhor. Graças Te dando, Pai, pela recuperação, em nome de Jesus, e que do alto da cabeça à planta dos pés permaneça a saúde perfeita para o louvor e para a glória de nosso Senhor Cristo Jesus. Amado Deus, amado Pai, colocamos diante de Ti, Pai, cada vida que está agora em enfrentamentos, Pai. Assim como estes receberam vitórias, cremos que outros receberão também. Estão entre eles, Pai, a senhora Andréia Silveira, a irmã Luzia, a Marcelínia,
a Lidiane, a Ilmar Moura, José Cardoso, Tereza Andrade, Marcos Palhares, Márcia Cristina, Rony Zilling, Sueli Fabiane, Vinícius Machado, Andréia Andrade, Terezinha Tinoco, Carlos Espedo, Marcela Soares, Flávia Brandão, Carol Santos, Angélica Campos, Liliane Barbosa, Sérgio Lima, Luiz Andrade, Família Beninca, Geilda Pereira, Bruno Vilela, Pedro e Cláudia Guimarães, Irmã Socorro. Estas vidas, Pai, em alguma área da vida, em alguma instância, esses nomes e outros, talvez aqui eu não citei por desconhecer os casos de todos, mas Tu conheces a situação de cada um, ó Pai. São muitos casos que tocam cada área da vida, que tocam as emoções, família, questões financeiras, questões profissionais, emocionais, dinheiro, ó Pai, vida espiritual, tantas áreas da vida que neste momento são colocadas em concordância diante do Senhor, em concordância diante do trono da graça de Deus. Dizemos, Pai amado e bendito, que queremos em oração perseverar, em oração estar firme, não iremos esmorecer, ó Pai. Queremos permanecer batendo na porta, buscando perseverantemente, ó Deus, para que hajam vitórias na vida destes irmãos, Pai, para que semana após semana, como temos feito, possamos agradecer, ó Pai, pela cura divina de uma pessoa, pela restauração da família de outra, pela porta de emprego que se abriu, pela reconciliação com o Senhor Jesus, pela vida espiritual que foi avivada de alguém que estava lá adormecido, com as coisas deste mundo, sufocados pelos espinhos desse mundo, mas que finalmente abriu os olhos espirituais para entender que o dia do Senhor se aproxima e é necessário que nós estejamos na casa do Senhor, é necessário que nós estejamos firmes na fé, é necessário que a família da graça de Deus, o povo do Senhor, esteja uníssono, com a mesma voz, a mesma palavra, o mesmo objetivo, o mesmo alvo, que é Cristo Jesus e os mandamentos da palavra, guardar a sua palavra. Sim, meu Deus, eu oro por cada vida que me ouve nesta hora e ora junto comigo, porque os momentos que o mundo vive exigem de nós, Pai, um posicionamento. Nós vimos esses dias um comentarista e um parlamentar fazer a defesa de nazismo, Pai, fazer apologia a nazismo, fazer apologia, Pai, a algo que é crime, a um sistema que matou 6 milhões de judeus, cometeu atrocidades pelo mundo, ó Pai. Assim como também o comunismo, Pai, pessoas que vivem fazendo apologia a esse regime maligno que matou mais de 100 milhões de pessoas à volta do mundo e continua matando e gerando fome, ó Pai. Que nós tenhamos todo o cuidado nesse momento espiritual e olhos espirituais, Pai, para compreender o momento que nós estamos vivendo, momentos de apostasia, momentos de coceiras nos ouvidos, momentos, ó Pai, que pessoas estão se cercando de pseudos mestres para ouvir aquilo que elas desejam na verdade. Senhor amado, dê discernimento ao Teu povo, Senhor, para que nós tenhamos uma igreja sólida, para que nós tenhamos neste país e no mundo uma igreja bem fundamentada, porque tem este o selo que diz a palavra, o firme fundamento de Deus permanece, tem o selo. Em primeiro lugar, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Em segundo lugar, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Este é o selo da obra de Deus, da proximidade de Deus, das bênçãos de Deus, da graça de Deus que permanece. Senhor amado,
sabemos que nós iremos perseverar por causa, sobretudo, da tua fidelidade, da tua obra, Pai. Mas aquele que foi convertido, aquele que tu conheces, Pai, aquele que tu amas, aquele que é de Deus, precisa dar bons frutos, precisa ter discernimento espiritual, precisa andar pelo caminho reto e direito. Isso não é opcional. Eu não posso ser cristão e viver uma vida mundana. Eu não posso dizer que sou cristão e não estou nem aí para as coisas de Deus. Não tenho vida de oração, não leio a palavra de Deus, não participo de lives com a igreja, não venho aos cultos, não estou na igreja, não tenho compromisso nenhum com nada no meu testemunho espiritual. Isso é incongruente, isso é paradoxal. Senhor, desperta a igreja que está adormecida, aviva, Senhor, a tua obra, que nós tenhamos, ó Pai, dezenas, centenas, aos milhares de pessoas avivadas, despertas, Pai, como casa firme para batalharem junto com a igreja as batalhas do Senhor, para que nós tenhamos uma igreja relevante, uma igreja que influencia, uma igreja que muda a história desse país, Senhor. Uma igreja que influencia no executivo, no legislativo e no judiciário. Está na hora do Brasil, Senhor, ser levantado como a grande nação firme, casa firme no Senhor, a grande nação avivada para levar a palavra de Deus à volta de todo mundo, Pai. Porque quando nós abrimos em Mateus 24, o Senhor Jesus falando sobre os últimos dias, nós vemos que o Senhor Jesus fala sobre o processo para a vinda de Cristo Jesus. Jesus disse que se levantariam falsos profetas, falando em nome dele, e disse que ainda não era o fim. Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e Lucas acrescenta dizendo que haveriam epidemias, pandemias, doenças espalhadas pelo mundo. Jesus disse que isto era o princípio das dores, que nós cremos, Pai, à luz da palavra, que o princípio das dores começou em 1948, quando num só dia a nação de Israel floresceu. Esta é a geração da figueira, Pai. Eu creio de todo o meu coração que vivemos a geração que verá o retorno de Cristo. Estamos bem próximos desse evento glorioso, ó Pai. Vivemos esses rumores de guerra, que são os princípios das dores. Mas a palavra de Deus, Jesus Cristo disse, então virá o fim. Quando? Quando que virá o fim? Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Jesus disse que quando falsos profetas se levantassem, ainda não era o fim. Quando houvesse guerras, rumores de guerras, epidemias, era o princípio das dores, desde 1948, pelo menos. Mas o fim viria quando o evangelho do reino fosse pregado a todas as nações. E para que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações, precisamos te pedir, ó Pai, que o Senhor avive a tua obra, Pai, aviva a tua igreja. Nós não podemos ter crentes, Pai, que falam 1, 2, 3 dias, a semana inteira de futebol, o mês inteiro de futebol, gasta a vida toda com o Vasco da Gama, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, viaja para ver os jogos, não perde um campeonato, mas não sabe o que são os evangelhos sinóticos, não sabe qual foi a tônica do evangelho segundo João, o apóstolo. Não, isso não é possível, meu Deus. Não sabe o que é a Torá, não sabe explicar quais são os profetas, qual foram as mensagens dos profetas. Isso é inadmissível, meu Deus. Nós temos cristãos que não perdem um filme da Marvel, não perdem um filme novo do cinema, estão lá enfrentando as filas das praias,
todo final de semana está na praia, todo final de semana está lá pegando a onda, surfando, está lá levantando a bandeira dos surfistas, a bandeira dos esportistas, não perde uma luta do MMA, adora ver as lutas do octógono. Sim, amam isso tudo, estão respirando tudo que o mundo dá, amam e respiram tudo que o mundo dá, igual o McDonald's, amo muito tudo isso, mas não ora, não vem à igreja, não participa do culto regularmente, na live, não tem um testemunho, não fala de Jesus para ninguém, não é dizimista, não é ofertante, não participa de nenhum desafio na casa do Senhor, não fala de Jesus para ninguém e nem evangeliza com o seu testemunho. Deus, não é possível, nós não aceitamos isso, Pai. Pedimos que haja uma igreja avivada, pedimos que haja uma igreja que ame a Jesus de todo o coração, porque quando como igreja pregarmos e o mundo inteiro ouvir de Jesus, então virá o fim. O fim depende que o evangelho corra para todo mundo. Sabemos, Pai, que só Tu podes dar avivamento à igreja, só Tu podes despertar o coração daqueles que estão adormecidos pelas coisas do mundo, ó Pai. Então eu te peço, Pai, desperta, para que nós sejamos a geração de um grande avivamento, guerreando as batalhas do Senhor, como casa firme, para a glória do Senhor. Oramos, Pai, pelo nosso ministério, pedimos, ó Deus, com a Tua graça, que o Senhor dê bases sólidas para o nosso ministério, que o Senhor use cada um dos irmãos do nosso ministério, os nossos amados irmãos cheguem sempre junto com os desafios da igreja. Somos uma igreja pequena, uma igreja humanamente frágil, mas nós sabemos o Deus Todo-Poderoso que temos, por isso não aceitamos que somos uma igreja frágil, pelo contrário, nós declaramos que somos uma igreja poderosa, Pai. Então, abra portas, Pai, para os Teus filhos, para que o nosso ministério possa cada vez mais crescer, possamos ter um programa de rádio, Pai, um programa de rádio na El Shaddai, programa de rádio na Melodia, que possamos ter pessoas trabalhando na internet, com a página da igreja, com as mídias sociais, fazendo 24 horas por dia um trabalho de evangelização, uma equipe, Senhor. Tu sabes, Pai, que eu como bispo não posso fazer tudo sozinho, não tem como plantar bananeira, chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Impossível para um ser humano fazer tudo sozinho, é impossível. Então, Senhor, que o nosso ministério tenha condições, Pai, condições humanas e condições financeiras, para que possamos, inclusive, contratar material humano, Pai, vidas humanas, para que estejam 24 horas por dia à disposição da igreja, e assim possamos avançar com a evangelização de uma forma como nunca tivemos em 20 anos. Certamente veremos nosso ministério crescer em número, com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, veremos isso, para a glória do Senhor. Eu oro, eu ligo aqui na terra, e que tenha sido ligado nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o povo amado de Deus, igreja de Jesus, santos e preciosos, mais do que vencedores, digam amém, amém, louvado e engrandecido seja o Senhor. Pois bem, família amada, 8 horas e 3 minutos, já tivemos um bom tempo de oração, precisamos agora ouvir a palavra de Deus, precisamos lançar fundamentos cada vez mais sólidos à vida espiritual, em nome de Jesus. Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 22. Nós estamos no epílogo de Samuel, dos livros de Samuel,
ou seja, no fechar das cortinas, nas considerações finais do livro de Samuel. Já estamos há um ano estudando capítulo por capítulo. Começamos com Abacuque, os 3 capítulos de Abacuque, ou seja, mostrando lá em 600 e pelos idos de 610 a.C., pouco antes da destruição de Jerusalém, ou seja, já lá no final da história, e depois voltamos para o período pré-monárquico e adentramos a monarquia, para assim fazer um jogo histórico, exatamente como fazem os filmes, muitas das vezes, como o próprio filme Paixão de Cristo. Ele mostra já lá no final, depois volta para o início, para a pessoa entender o contexto. Foi isso que fizemos, mostramos lá no final, depois voltamos para o início, para entender todo o contexto da história bíblica. E quando você domina o conhecimento dos livros históricos, aplicando para a vida prática, você então tem um conhecimento e um domínio melhor de todas as Sagradas Escrituras, estará melhor e mais apto para aplicá-la na sua vida, com alegria, com temor, com verdade da parte de Deus. Amém? Então vamos lá. Guerreiros valentes e leais para missões espirituais. Esse é o tema desta noite. Guerreiros valentes e leais para missões espirituais. 2 Samuel 21, 15 a 22. Vamos fazer a leitura desse texto que fala sobre gigantes mortos pelos homens de Davi. Vamos fazer a leitura da palavra. Diz assim: de novo fizeram. Lembra que o epílogo de Samuel, ele faz um retorno a toda a história de Davi. Por isso vamos voltar aqui ver questões como filisteus. O início voltou a falar aqui de uma questão de Saul, tá bem? Ele faz uma retrospectiva saulamita, se assim podemos dizer, desse silogismo, tá bom? De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbe, Benob, descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Ele focalizou Davi e disse: é esse que eu vou matar. Versículo 17: porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Davi, tu nunca mais sairás conosco para a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Depois disto houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Elanã, filho de Orejim, Belemita, feriu o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 dedos. O cara tinha até dedo a mais, amados, só para guerrear mais, de forma mais ferrenha. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi, e caíram pela mão de seus homens, de seus valentes e de seus guerreiros. Por isso, guerreiros valentes e leais para missões espirituais. Meu Paizinho amado e bendito, que tu possas iluminar o coração de cada um de nós nesse momento, ó Pai, tanto do que fala, tanto quanto dos que me ouvem, para que possamos ter discernimento do Espírito, para com profundidade compreendermos o texto sagrado. Eu quero, Pai, com todo o respeito que o texto tem, por ser sagrado, por ser a Tua palavra,
eu quero te pedir que tu me uses, Pai, para que eu possa pregar o que o texto diz. Eu não quero, Senhor, pegar um texto e usá-lo alegoricamente, da forma que eu acho que eu bem entendo, como alguns o fazem nesses dias de tantos ventos de doutrina, mas com submissão, com humildade, sabedor de total dependência de Deus que sou, te peço, Pai, me use para falar com os teus filhinhos amados. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Família amada, preciosos de Deus, o desfecho dos livros de Samuel, esse epílogo, introduz inicialmente um contraste entre a palavra de Deus, que é sempre confiável, com a palavra dos homens, que são instáveis e falham muitas das vezes em seus juramentos, e mostra as consequências da quebra da palavra, que deveria de ser confiável, sim, sim, e não, não. A palavra de Deus foi apresentada de forma confiável, porque, a despeito de toda a disciplina que Davi enfrentou, e de todos os inimigos que Davi enfrentou, a promessa de Deus permaneceu: tu terás casa firme, o teu reino não vai passar. Você terá vitória sobre os teus inimigos. E assim, a despeito de tudo que estava acontecendo, Deus deu vitórias para Davi. E é o que nós podemos já chamar a existência para as nossas vidas. Todo testemunho e modelo bíblico é para nós. O Deus que deu vitória a Davi quando tudo parecia ruir, é o Deus que te dá vitória. O Deus que deu a vitória a Davi perante todos os inimigos, é o Deus também que te dá esta vitória. Por outro lado, mostra a falha da palavra humana, porque Saul quebrou o juramento com os gibeonitas. E essa quebra de juramento, essa quebra de palavra, essa falha de conduta, que demonstra a superficialidade do homem sem Deus, a incredulidade, a carnalidade, 2 pesos e 2 medidas do homem que não se conduz pelos princípios de Deus, mostra também as consequências, porque os filhos, a descendência de Saul, 7 deles foram mortos como pagamento de sangue pela quebra do juramento, que também gerou morte entre os gibeonitas por culpa de Saul. As considerações teológicas sobre isso estão na mensagem de domingo. Você pode ir lá na nossa página estudar para crescer em graça e em conhecimento. Então, nós aprendemos que Deus não é homem para mentir, e nós, como imagem e semelhança do Senhor, precisamos ter integridade com a nossa palavra. Precisamos ter palavra de crente, sim, sim e não, não. Precisamos viver aquilo que pregamos. Isso se chama integridade cristã, ética cristã. E também precisamos construir, portanto, a nossa casa em obediência à palavra dos ensinamentos de Deus. Você lembra que Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí diz que foi mar azul, tudo tranquilo depois disso? Não. Jesus disse: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, que muitas pessoas religiosas e carnais, apesar de religiosas, carnais, dizem: ó, o irmãozinho ali está sofrendo, deve estar em pecado, e irmãzinha ali está chorando, pecadora. Como sofrimentos e problemas sempre tivessem relação com o pecado. Olha, amado, Jesus foi crucificado. Jó, que era íntegro e justo, era sofredor. Então, nós sabemos que problemas poderão vir, mesmo sendo obediente à palavra. Entretanto, Deus é por ti. Deus está no controle. Ele é confiável, a sua palavra é confiável.
e no final de tudo, tua casa estará de pé. Receba esta palavra na tua vida, amado. Então, este pano de fundo introduzido no epílogo de Samuel nos leva a outras considerações. Depois, Samuel faz uma reflexão e uma síntese, o narrador, da carreira de Davi. Ou seja, quando ele faz uma retrospectiva da carreira de Davi, e isso está no registro bíblico, nos serve de um entendimento prático para a vida, amado. Você sabe que você pode fazer diariamente essa consulta do travesseiro, uma retrospectiva do dia, quiçá anualmente, todo final de ano, fazer uma retrospectiva do ano que você viveu, para você pensar, ponderar e refletir se você serviu a Deus. John Piper, ele diz assim: todo final de ano, dia 31, eu faço uma reflexão como se fosse o último dia da minha vida, como se eu fosse morrer naquele dia, porque é um ensaio para a morte. Eu penso, se eu fosse morrer hoje, como teria sido a minha vida? O que eu estaria falando para Deus? Estaria pedindo perdão porque não orei, não servi a Deus, não fui à igreja, não honrei os compromissos com Deus, dei mau testemunho, fiz tudo errado, quis apenas viver uma vida leviana? Ou vou, sim, sempre pedir perdão pelos meus pecados, mas poderei também agradecer a Deus por ter servido, por ter adorado, por ter dado um bom testemunho nessa terra? Como será o meu balanço? Então aqui a retrospectiva nos motiva a fazer sempre essa retrospectiva em nossas vidas, para que possamos sempre melhorar, para que possamos sempre avançar, sempre crescer em graça e em conhecimento. O epílogo também, especialmente nos capítulos 21 e 23, nos mostram duas unidades literárias que são análogas. Elas fazem uma analogia tratando sobre os valentes de Davi. Ou seja, esses textos correspondem a 2 Samuel 5, capítulos 5 a 10, onde descreve as vitórias militares de Davi. E quando ele pega e bota em paralelo o capítulo 21, de 15 a 22, e o capítulo 23, de 8 a 39, falando sobre os valentes de Davi, as histórias e as vitórias militares de Davi, ele nos mostra muitas coisas com isso. Nós podemos ver inicialmente, amados, que o Senhor fortaleceu a Davi e aos seus homens para a batalha. O Senhor os capacitou a derrotar os seus inimigos. O Senhor ampliou o império de Israel, de modo que o povo viveu em segurança. Amados, nós temos um Deus que nos fortalece, nós temos um Deus que nos capacita, nós temos um Deus que nos encoraja, nós temos um Deus que nos livra do mal, nós temos um Deus que guerreia as batalhas à nossa frente, nós temos um Deus que nos provê segurança. Eu recebo essa palavra, afinal, como diz meu amigo, companheiro, guerreiro, leal e fiel na vida espiritual, meu querido presbítero Jorge, as pessoas seguras são mais felizes. Olha, eu vou lhe dizer, amado, que Deus providenciou segurança e providenciou felicidade para o seu povo. No entanto, Davi, que não lutou sozinho, Deus levantou guerreiros com ele, amado. Guerreiros dedicados, servos leais dedicados, por meios dos quais protegeu o próprio rei Davi, derrotou os inimigos de Israel. Nos relatos e nas então, nesse desfecho dos livros, depois de todas as histórias e peripécias do estabelecimento da monarquia em Israel, quando nós olhamos
e vemos no capítulo 21 e 23, homens de Deus levantados para guerrear as batalhas do Senhor. Então o texto nos apresenta como ideia central que o Senhor capacita os seus servos para realizar as missões das quais Ele os encarrega, Ele lhes dá o apoio que eles precisam. Amados, quando Deus levanta um servo, quando Deus escolhe pessoas, Ele, o próprio Deus, ao dar a eles as missões para que eles a cumpram, o próprio Deus os capacita e o próprio Deus os fortalece. E o próprio Deus os apoia, lhes dá todo o apoio que eles precisam. Eu creio num Deus, como Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, o narrador inclui o relato dos valentes de Davi, realizando grandes proezas, honrando a memória desses homens. Amado, eu quero que você saiba o valor de honrar as pessoas. Nós estamos aqui vendo um esboço bíblico que eu trago para a minha vida como princípios espirituais. O que a Bíblia pode me ensinar de princípios espirituais? Aprenda a honrar as pessoas. Aprenda a honrar a memória das pessoas. Amado, tem gente que joga o nome da sua família na lama. Tem gente que joga o nome da empresa na lama, o nome da vida das pessoas na lama, não estão nem aí, não tem honradez, não tem honradez com sua família, com seus antepassados, com a sua família, com seu sobrenome, não tem honradez com a palavra de Deus, honradez com o nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor é em memória da morte e ressurreição de Jesus. Não tem honradez e preocupação com o nome da igreja que ele participa, que ele é membro. Não tem honradez. Então, quando apresenta os guerreiros, está mostrando em honra a memória desses homens também. É um dos motivos. Então, amado, que sejamos pessoas que sabem honrar, preferivos em honra, diz a palavra. E também, aqui está o registro desses homens, para inspirar as gerações posteriores com a coragem e a lealdade desses homens. Olha, amados, é legal, quando nós vemos filmes, por exemplo, como Homens de Honra, daquele oficial da Marinha que não se curvou ao racismo, não se culpou à segregação racial, foi lá, honrou o seu nome, honrou a sua família, honrou aos seus sonhos e no final teve grande vitória. É inspirador e é lindo, é legal isso, tá bom? Quando nós vemos um filme gospel também, Corajosos, uma equipe de policiais que trabalham pela honradez da cidade e honram o nome de Jesus, maravilhoso. Mas nós precisamos nos inspirar na palavra de Deus sobretudo, porque se nós temos a capacidade de nos inspirar em filmes de Hollywood, por que não vamos nos inspirar na palavra de Deus? Precisamos nos inspirar no exemplo desses homens de Deus para agir com coragem, agir com lealdade, agir com honradez, honrar os princípios, amados. Nós não podemos ser cristãos tico-tico no fubá, cristãos, sabe, cristão, mas não banho-maria, ama a Deus, mas não ama a igreja, mas não ama, sabe, tá tudo bem, sabe, leva de qualquer maneira. Não, precisamos ser inspirados com a coragem e a lealdade desses homens. Então, honraram a Deus de todas as formas. E esse registro bíblico desses homens,
nos dá também uma dimensão teológica profunda e maravilhosa. Veja que eles chamam a Davi como um escolhido de Deus, como lâmpada de Israel. Veja o que está no capítulo 21, versículo 17. Vamos ver o que significa. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu a Davi, feriu o filisteu e matou o filisteu. Então os homens de Davi lhe juraram: Davi, você nunca mais sairá conosco para a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Meu amado, santo, precioso de Deus, esse texto bíblico, lâmpada de Israel, essa expressão, é o único lugar no Antigo Testamento que essa expressão é utilizada. Uma lâmpada, ela serve para quê? Ela serve para guiar pessoas na escuridão, de modo que as pessoas não tropecem no seu caminhar. É para isso que serve uma lâmpada, para conduzir a pessoa pelo caminho certo. Por mais que o tempo seja de escuridão, a lâmpada vai guiar pelo caminho certo. A lâmpada, no contexto bíblico da Tanar, que é o conjunto dos textos da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, a lâmpada era símbolo da vida física e da prosperidade. Ou seja, aqueles valentes que auxiliavam a Davi consideravam Davi como um agente divino das bênçãos de Deus. Eles consideravam Davi como um instrumento de bênçãos divinas. Eles viam Davi, o rei, como um homem usado por Deus para abençoar a nação. Por isso eles disseram: vamos preservar o rei, vamos preservar esse homem, ele não pode ficar exposto a tudo. Amado, e eu quero dizer aos membros da igreja, cada membro da igreja, você precisa proteger o seu líder. Você precisa ser um guerreiro valente que proteja o seu líder espiritual. Você não pode ser aquele cristão que quer expor o seu líder a tudo quanto é problema, sabe, para depois ficar olhando qual é a reação dele, olhando se ele vai pecar também, para depois você ir lá e apontar o dedo na cara. Isso é falta de amor de Deus no coração, isso é falta de cristandade, é falta da palavra de Deus. Isso daí é quando a pessoa se coloca no lugar de Deus, pensa de si além do que convém, como se fosse o juiz santo de toda a terra. Você precisa amar o seu líder e protegê-lo, amado. O diabo já está aí de todos os lugares e todos os lados atacando a liderança espiritual, porque o diabo sabe que se derrubar um líder, ele consegue afetar as ovelhas todas, ele consegue muitas das vezes desviar pessoas, tirar pessoas da igreja, arrastar pessoas para o mundo. Então proteja seu líder. Se tiver pessoas falando mal do seu pastor, mal da sua liderança, repreenda, não permita. Pega essa pessoa que tenta puxar o tapete e falar mal da liderança, pega ela pela mãozinha, leva no gabinete e fala para ela: fala mal agora do pastor aqui na frente dele, fala na cara dele, fala aí que você estava falando para mim. Você não queria manchar a igreja? Você não queria que eu saísse da igreja? Você não queria prejudicar a obra do Senhor? Então fala aí na cara do pastor. Quem tem caráter, fala na cara. Quem tem caráter, probidade, fala na cara. Proteja seu líder espiritual, amado. É isso que nós estamos também aprendendo com a atitude dos valentes de Davi. Então, quando o Senhor encarrega os seus servos de uma tarefa, ele põe guerreiros valentes e leais ao lado para ombrearem nos desafios. Então, quando o inimigo desafiou Israel e ameaçou destruir a Davi, o seu líder, esses guerreiros valentes e leais se uniram as suas forças para combater o mal. E pela providência divina, esses homens se tornaram defensores da comunidade de Israel, defensores do povo de Deus, defensores do seu líder Davi. E hoje, milhares de anos depois, nós estamos aqui
louvando a Deus pela vida desses homens que tanto fizeram pela obra do Senhor, pelo legado que eles deixaram na obra de Deus. Então note, por exemplo, que em duas ocasiões o narrador bíblico atribui os feitos extraordinários desses homens valentes de Davi, atribui os feitos deles ao próprio Deus, como se o próprio Deus estivesse fazendo aquelas obras pelas mãos dos valentes. Veja isso no capítulo 23, versículos 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus: ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Aí diz, você vê, isso aqui era um valente de Davi, que se levantou, guerreou, até ficar cansado, agarra a espada presa lá na sua mão. Aí diz que esse feito, olha lá, versículo adiante, ele diz: naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. O Senhor efetuou grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Ager, o Ararita, quando os filisteus se juntaram com Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e o feriu, feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Você veja, em duas ocasiões, homens de Deus, Eleazar e Samá, foram colocados na fronte de trabalho, nas frontes de luta, tiveram vitória, e essas vitórias foram atribuídas a Deus. Amado, Deus vai usar você, eu creio, receba essa palavra, para dar grandes vitórias para a obra do Senhor. Grandes vitórias, eu creio, eu profetizo, eu chamo a existência para a nossa igreja, que estou aqui representando a obra de Deus em nosso ministério. Chamo a existência. Nossa igreja terá um templo próprio, nossa igreja terá programas de rádio, nossa igreja terá uma evangelização muito grande, nossa igreja terá condições de ter pessoas trabalhando 24 horas por dia junto comigo para fazermos uma grande obra para a glória do Senhor. Deus vai te usar, amado. Deus vai te usar, amada. Receba essa palavra e a vitória será atribuída a Deus, como que o próprio Deus usando a tua vida. Então, quando o Senhor encarrega seus servos de uma tarefa, Ele provê apoio para ajudá-los em suas missões. Agora, não pense que isso significa que tudo é um mar de rosas. Não pense que isso significa que um servo de Deus, um escolhido do Senhor, nunca terá problemas. Não, amados, Davi mesmo esteve diante da morte em várias ocasiões no campo de batalha. Davi dependeu da proteção de Deus, e muitas das vezes a proteção de Deus veio por intermédio de guerreiros valentes, que se levantaram para defender a Davi, homens leais. Então, o Senhor encarregou a Davi de uma tarefa desafiadora e perigosa, mas não o deixou sozinho. Por trás das proezas desses valentes guerreiros, nós vemos a presença do próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vejo a presença de Deus na vida dos guerreiros que estão me ouvindo nessa hora. Guerreiros que não abrem mão da palavra, que não abrem mão da obra do Senhor, que não abrem mão de honrar os desafios da casa do Pai, que não abrem mão de servir, não abrem mão de uma vida de oração, não abrem mão de ligar para os irmãos quando estão doentes, de se colocar à disposição, não abrem mão de falar de Jesus para as pessoas, de dar um bom testemunho dentro e fora de casa, não abrem mão de honrar as missões que Deus colocou em nossa incumbência. Então, amados, em pelo menos duas ocasiões nesses relatos, note isso que é importante: os exércitos de Israel recuaram, mas um único guerreiro se manteve em sua posição e derrotou os filisteus. Esses guerreiros únicos não estavam sozinhos, contudo,
porque o Senhor estava usando a vida deles. Olha, amados, há momentos na história, na nossa história pessoal, que parece que todo mundo abandona e fica uma pessoa só. Fica lá uma viva alma para te dar apoio. Isso aconteceu com Paulo. Todo mundo abandonou. O único que ficou foi Lucas, que não o abandonou. Muitas das vezes a pessoa é abandonada. Vemos isso no hospital pela própria família. E às vezes um irmão da igreja é que fica lá junto com aquela pessoa, até o último suspiro. Na igreja, muitas das vezes, amado, pessoas abandonam, pessoas vão embora, pessoas viram as costas e sempre culpando o pastor da igreja. Sempre, sempre. Esses dias vi mais o caso de um pastor que morreu, tantos problemas por causa de ingratidões, você sabe, misericórdia da vida, da liderança espiritual. As pessoas abandonam, pessoas falam mal. Muitas das vezes as pessoas acham que vida de pastor é ficar o dia inteiro, sabe, vida boa, braços pro ar, sabe, vida de pastor é dura, mano, é dura. Mais 99% quando alguém liga para o pastor é problema, é choradeira, é problema de família, é problema no casamento, é problema com os filhos, é problema com drogas, é problema financeiro, é desemprego, é que está faltando comida dentro de casa, é auxílio financeiro, é divórcio na família, alguém que morreu, é fazer funeral, é visitar o hospital, é ir na UTI. As pessoas não querem saber, o pastor tem que ir, o pastor tem que fazer, o pastor tem que se desdobrar em 1000, amados. Muitas das vezes o pastor precisa de um apoio, mas está lá na igreja, no altar pregando. Vida de pastor não é fácil. Muitas das vezes todo mundo abandona, mas Deus levanta uma pessoa, 2 pessoas, poucas pessoas para dizer: meu bispo, estou com você e não abro mão. Estou com esta igreja, não abro mão. Vamos juntos fazer a obra do Senhor. E veja que isso ocorreu em 2 Samuel 23, versículo 9. Diz assim, estamos nos minutos finais. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Veja, os filhos de Israel já se haviam retirado. Aí dos 3, Eleazar se levantou. Dos 3, só um, Eleazar se levantou, feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Você veja, todo mundo tinha ido embora, ficou lá Davi sozinho. Aí dos outros 3 valentes, um se levantou, Eleazar, foi lá, fez o que tinha que fazer. Aí o povo se lembrou. Aí o povo disse: opa, vamos voltar lá, está na hora de pegar os despojos. O povo voltou somente para pegar os despojos. E essa é uma dura realidade que acontece na vida de todo mundo, amado, quiçá especialmente na obra de Deus. Quando a igreja está grande, televisão, rádio, aí aparece um monte de papagaio de pirata querendo aparecer, querendo ser melhor do que todo mundo. Mas quando a igreja está lá na dificuldade, nos problemas, aí, amado, é nesses momentos que nós vemos os amigos, os leais, os guerreiros leais que Deus levanta para colocar do nosso lado nas nossas batalhas. E eu declaro, amado, que você é um guerreiro de Deus, você é uma guerreira de Deus, você é essa pessoa leal, que vai cultivar a lealdade, vai cultivar a honradez. Você faz o que tem que ser feito por ser leal, você faz o que tem que ser feito por honradez, e não por interesses escusos, não por interesses espúrios. Você faz porque você é leal, porque você honra, porque você tem princípios de Deus na sua vida, amado. E é isso que Deus quer de nós.
Então eu termino, eu concluo com dois pensamentos. Em primeiro lugar, Davi tem soldados valentes e leais que o apoiam e o protegem em suas campanhas e juntos promovem as batalhas do Senhor, sendo registrado pela palavra que é Deus quem está usando estes leais guerreiros para conceder grandes livramentos e vitórias para Israel. Então eu pergunto, isso é uma pergunta reflexiva: qual é o meu nível? Qual é o nosso nível de comprometimento com a obra de Deus? Qual é o nosso nível de entendimento que isso é Deus querendo nos usar? Porque Satanás vai tentar jogar na tua mente: olha, você está orando muito, olha, você está indo muito à igreja, olha, você está falando muito de Jesus, olha, você está dando dinheiro para pastor, olha, você está perdendo o melhor da sua vida, poderia estar na praia, poderia estar gastando nisso ou naquilo, está aí na igreja, está aí fazendo a obra, está aí sendo fiel aos compromissos, honrando os compromissos. Amado, qual é o nosso nível de compromisso com Deus e a sua obra, e o nosso nível de entendimento que é Deus quem está nos usando para isso? Não permita que Satanás faça confusão na tua mente, não permita que Satanás se faça ciranda cirandinha, confusão na tua mente e nas missões que Deus colocou em nossas mãos. Estejamos juntos como guerreiros valentes, lutando as batalhas do Senhor. E por fim, em 2 Samuel 23, 14 a 17, diz a palavra: Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e levaram a Davi. Mas Davi não quis beber, mas derramou como libação perante o Senhor. E disse Davi: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Amados, os valentes guerreiros de Davi arriscaram a própria vida para pegar a água que o rei queria beber. Veja, Davi disse: não, estou com tanta sede, queria tanto beber aquela água daquele poço, mas tem um acampamento filisteu lá. Quando aqueles homens ouviram que Davi tinha um desejo, uma necessidade, eles adentraram o campamento, pegaram a água e levaram para Davi. Arriscaram a própria vida, amado, por causa do seu líder. Arriscaram a própria vida para oferecer suporte e apoio para o seu líder. E aí Davi disse: não vou beber, vou oferecer essa água como libação ao Senhor. O que isso significa? Que Davi não iria tratar de forma leviana aquela oferta da água. Davi não iria tratar de forma leviana a honradez daqueles valentes do seu exército. Davi não iria tratar de forma leviana o exercício do seu reinado. Então ele derrama como libação. Libação significa uma oferta líquida. Libação é uma oferta líquida. Ele ofereceu aquilo como oferta líquida para o Senhor. Então eu tenho uma pergunta e uma colocação. Primeira pergunta: nós estamos dispostos a colocar a nossa vida à disposição da obra de Deus? Nós estamos dispostos a servir a obra de Deus? Às vezes, amado, está chovendo, não vou à igreja, está sol, não vou à igreja. Você sabe, Vasco está jogando, não vou à igreja, Flamengo vai jogar, não vou à igreja. Estou recebendo a visita aqui dos meus primos que vêm do sul, tenho que ficar aqui fazendo comida para eles, não vou à igreja, vou dar atenção para os vizinhos e vou desprezar a obra de Deus. Você sabe, amado, qual é a disposição que você tem de honrar a obra de Deus? Isso é com você, amado. Eu só estou expondo o texto bíblico.
cada um dará contas de si mesmo a Deus. No final não adianta, mas eu achei que o pastor falava aquelas coisas porque ele queria meter a mão no bolso da gente, ele queria, era isso e aquilo. Você sabe, amado, muitos líderes que estão por aí fazendo a coisa errada, darão contas a Deus. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas você que é ovelha, precisa honrar a Deus. A obra de Deus e o nome de Jesus não pode ficar para último lugar, amado. Você põe tudo como prioridade antes de Deus, tudo como prioridade antes da casa do Senhor. Esqueça os valentes para honrar o seu rei, para honrar o líder, colocar a sua vida em risco, amados. E nós, pela vida do nosso líder espiritual, pela vida dos nossos pastores, pela própria obra de Deus, qual é o nível de disposição que nós estamos aplicando para servir ao Senhor? E quando nós fazemos por consciência diante do Senhor, para a glória de Deus, como libação, como oferta, colocando Deus em primeiro lugar, então é que nós sabemos que estamos agradando ao Senhor, porque tanto nós como líderes, tanto como igreja de Jesus, devemos fazer tudo o que fazemos para a glória de Deus. Quando eu olho o esforço das ovelhas, nós temos pessoas que vêm de longe para a igreja. A bispa vem de Saquarema, temos irmãos que vêm da região oceânica, Cambuinhas, irmão que vem de Itacuruçá, temos temos outro irmão que vem lá para Iguaba, de Iguaba, para a nossa igreja. Isso é em questão de distância, mas todos os irmãos têm as suas dificuldades, têm as suas lutas, mesmo os que moram perto, têm as suas dificuldades, suas lutas, mas estão sempre fiéis na casa do Senhor, honram as despesas da casa de Deus, jamais deixam de honrar. Temos pessoas que servem a obra de Deus de forma fidelíssima, sabe? Todo dia ali a gente sabe, naquele dia, entre aqueles dias, a pessoa vai ser fiel ao seu compromisso financeiro com a casa do Senhor. As despesas honram a obra do Senhor. Amados, isso é lindo. Pessoas que servem a Deus, tanto no louvor ou na oração, enfim, fazendo aquilo que elas foram chamadas para fazer, servindo ao Senhor da forma que foram chamadas. Meu amado, nós devemos olhar cada atitude, mesmo que seja um copo de água, que aqui foi literalmente um copo de água para Davi. Um copo de água será visto como oferta, libação, é para a honra e para a glória do Senhor. Jamais, que Deus me livre e Deus nos livre a cada um de nós de desprezar qualquer coisa que alguém faça pela obra de Deus, seja do menor ao maior, não importa. Todos são tratados com o mesmo respeito e o mesmo amor, porque todos nós devemos fazer o melhor para o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. A Ele todo louvor e a Ele toda glória. Isso foi o registro dos guerreiros de Davi. Então, amado, tenha consciência, guerreiros da obra de Deus, guerreiros de Jesus. Quando você está fazendo a obra, até mesmo com um copo de água, é Deus que está te usando. Você não sabe o quanto Deus pode estar te usando. Às vezes, quando você pega o telefone, manda uma mensagem para o seu pastor: pastor, estou orando por você. Pastor, eu te amo em Cristo Jesus. Pastor, conta comigo, estamos orando juntos. Você não sabe o valor e o peso que isso pode ter, abençoador na vida do seu pastor, na vida do seu líder. Também na vida de um irmão da igreja, quando você diz para ele: olha, irmão, estamos aqui, vamos orar juntos. Está precisando de oração? Posso ligar para você? Qual é o horário melhor para eu te ligar? Vamos conversar? Posso te visitar? Vamos marcar num lugar para a gente sentar, conversar, bater um papo. Você precisa desabafar, você está aí com muitos problemas. Vamos lá, abre o coração, desabafa.
Você não sabe o peso, o valor que isso tem. Já falei para os nossos irmãos aqui, nossos presbíteros da igreja, todos os meses, vamos ver os aniversariantes do mês, vamos cortar um bolinho para os aniversariantes do mês, vamos fazer disso uma prática do nosso ministério. E quando a pessoa está ali, e a gente corta um bolinho para ela, bate um parabéns, bebe um guaraná, isso é importante. Lembrar a data do aniversário, lembrar o dia do nascimento dessa pessoa, agradecer a Deus pela vida dela, orar a Deus pela vida dela, declarar a bênção de Deus. Diz que isso era tão real, era tão vívido entre os guerreiros de Davi e o próprio Davi, que os guerreiros consideravam Davi como lâmpada de Deus. E Davi, quando viu a oferta da água, ele disse: eu não tenho dignidade nem para beber. Isso daí, isso é o sangue de vocês, eu vou oferecer como libação ao Senhor. Eles consideravam Davi a lâmpada de Deus, e Davi considerava a vida deles, a atitude deles, como libação ao Senhor. Que lindo quando nós temos uma igreja que se ama, que lindo quando nós temos uma igreja unida, quando a gente para de abrir a boca para falar mal um do outro. Para com isso. Às vezes pastor vive falando mal de outro pastor. A mensagem do cara é falar mal de outra igreja. A mensagem do cara é dizer que a igreja dele é melhor, ele é melhor do que todo mundo, ele é o enviado de Deus, eu sou o enviado de Deus, eu sou o homem de Deus dessa terra, o profeta vivo, a minha igreja é a melhor. 90% das igrejas não servem, 90% das igrejas é lei, aqui é o endereço de Deus, aqui é Deus, aqui é Deus. Para com isso, toma vergonha na tua cara. Para, fala mal dos outros, fala mal do trabalho dos outros, fala mal da vida dos outros, fala mal do ministério dos outros. Ora, você está vendo erro nas igrejas? Está vendo problema no ministério dos outros? Ora pelos outros, ore pelas igrejas, ore pelos irmãos em Cristo Jesus. Pregar contra a heresia, tudo bem, a gente tem que pregar contra a heresia. O que é heresia, a gente vai lá e bate firme na heresia, e deixa que Deus mostra para onde as ovelhas têm que estar. Vamos nos unir, amados. É lindo quando nós temos uma igreja que se ama, uma igreja unida, uma igreja, sabe, que serve no amor de Jesus, uns aos outros, para a glória de Jesus. Esse é meu pedido, essa é minha oração, que os nossos irmãos, que nós sejamos uma família espiritual. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Quando o exército de Israel tiver saído, permaneça você, permaneça a tua casa, permaneça você fiel. Isso é de Deus, isso é de Deus. Mas se é de Deus, poxa, por que todo mundo foi embora? Se é de Deus, por que só tem um gato pingado, um ou dois fazendo? Aí a pessoa joga lógica, joga pensamentos humanos, porque não tem uma vida espiritual séria, porque muitas das vezes fica ouvindo gurus, coachings, líderes que não são líderes espirituais, e humaniza a obra de Deus cheio de pragmatismo. Não quero pragmatismo em nossas vidas, nem em nosso ministério. A palavra de Deus mostra que diversas vezes foram poucos que permaneceram, foram poucos, e os poucos eram usados por Deus. E eu creio que em nosso ministério, os poucos que aqui estão permanecem porque Deus assim quer, e que Deus vai nos usar para uma grande obra que o Senhor tem reservado para nós. Essa é a minha oração, essa é a minha petição. E que uma grande obra, ainda que você esteja se sentindo sozinho, ainda que você esteja se sentindo lutando contra a maré, abandonado, sozinho, amado, Deus é por você e o nosso ministério é por você. Nós estamos juntos, estamos unidos, vamos dar as mãos como família, e Deus vai agir grandemente na unidade do povo de Deus. Amém?
Então, amado, perdoe os minutos que passamos. Você tenha uma noite abençoada, você tenha um final de semana em perfeita vitória, você tenha uma noite com o sono dos justos, revigorante. Amanhã, sábado, seja um dia maravilhoso, lindo, feliz, poderoso, revigorante. Você acorde, amado, acorda de manhã logo, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Já acorda de manhã, dá um pulo da cama, sabe? Dança, glorifica, adora, bendiga e louva ao Senhor. Começa bem o seu dia, em nome de Jesus, e durma na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Domingo, estaremos de volta às 9h20 da manhã, aqui na Rua General Roca 340, Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, e estaremos online pelas nossas mídias sociais, tá bom? YouTube, @Cristo Vive Missão, se inscreva no nosso canal, e Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Te espero no domingo, 9h20. Graça, paz, amor, misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.